Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campbell. Olá, Voit. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. Vamos conferir agora como está o tempo aqui em Brasília. Vamos ver o que o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, traz para hoje. Tempo nublado a parcialmente nublado, com previsão de chuvas isoladas. A temperatura mínima foi de 18 graus e a máxima fica em torno dos 30 graus. A umidade do ar varia de 40% a 95%. Vamos ver então o que circula hoje nas mídias e também nos jornais. Presidente Jair Bolsonaro regressa da viagem a Israel. A avaliação é de que o resultado é positivo, pois além de reforçar os laços comerciais e incentivar os investidores a aplicarem e acreditarem no Brasil, o presidente da República se esquivou do assunto espinhoso, a transferência da embaixada para Jerusalém. Este assunto fica para mais tarde. O presidente também disse que o governo vai pegar pesado pela reforma da Previdência. E por falar nisso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à Comissão de Constituição e Justiça para esclarecer pontos da reforma. Previdência dos militares, contribuição para o trabalho continuado e funcionários públicos são alguns dos pontos que provocam reação no Congresso. Mudanças, no entanto, só através da comissão especial que será formada para tratar da reforma. Foi o que acertaram os líderes políticos. Ex-presidente Michel Temer se torna réu em mais um processo, desta vez por envolvimento em propina na eletronuclear. Reforma no apartamento da filha do presidente também serviu para ocultar pagamentos. O coronel Lima e sua mulher novamente são os intermediários nas operações. Agora nós vamos para um pequeno intervalo. Depois vamos falar sobre todas estas questões políticas, econômicas, viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos e também a Israel e de quem entende do assunto, o professor e cientista político David Fleischer. Aguarde um minuto só, nós já voltamos. O Direto de Brasília está recebendo hoje o professor e cientista político David Fleischer. Professor David, estávamos sentindo a sua falta. Bem-vindo ao nosso programa. Vamos preencher a lacuna. Tá certo. Professor, nesta sua longa ausência aqui no Direto de Brasília, aconteceram muitas coisas, uma delas a viagem do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos, o encontro com Trump. O senhor conhece como ninguém, é americano, residente há muitos anos no Brasil. Qual é a sua avaliação sobre esta viagem do presidente Bolsonaro? Bom, a imprensa nacional e também internacional badalou esse encontro de que Bolsonaro era o Trump dos trópicos. Esse era o apelido que ele recebeu, né? Porque ele fez muitos elogios a Trump, de que ele faria as coisas igual Trump faz, etc, etc. Mas a minha impressão é de que o Brasil entregou muita coisa e em retorno só recebeu promessas, por exemplo. O Brasil quer entrar no OECD e o voto dos americanos é imprescindível. Trump diz que sim, nós vamos votar a favor disso para o Brasil. Porém, vocês têm que sair desses status de nação em desenvolvimento, emergente, no OMC. Primeiro, o Brasil diz que não, nós vamos fazer isso depois que nós entramos no OECD. Essa coisa do OECD é muito interessante, porque em 2007, o próprio OECD
abriu para o Brasil e ofereceu entrar direto, sem nenhuma intermediação, mas Lula negou. Diz, não, nós vamos entrar no Clube dos Ricos, não. Então agora não, agora tem condições e requisitos para preencher, né? O Brasil está vendo isso desde o governo Temer, né? Então o Brasil recebeu muitas promessas, mas nada muito concreto. O Brasil ofereceu 100 vistos para americanos visitar o Brasil, também canadenses, australianos e japoneses também, né? Porém, essa oferta só vai entrar em vigor daqui a 90 dias. E no embate entre Bolsonaro e o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados está ameaçando revogar essa medida, em retaliação a algumas coisas que Bolsonaro tem feito e falado sobre o Congresso Nacional. Então, a visita foi importante porque houve o que os jornalistas chamaram da Santa Ceia. A Santa Ceia foi no domingo, quando o Bolsonaro chegou, e foi um jantar de luxo que o embaixador Sérgio Amaral ofereceu a certos convidados, né, de direito. Então, tinha vários jornalistas americanos da chamada direito, muita gente ligada ao Trump e alguém desligado do Trump, que é o Steve Bannon, que Trump já chutou. E isto foi visto como uma coisa não muito agradável para o Trump. Você vai convidar um desafeto dele, né? E também, claro, convidou o grande guru, né, que é o Olavo de Carvalho, né? Então, a visita do Trump a Washington, eu acho que para o Brasil foi um pouco decepcionante. Agora, professor, duas questões que o senhor colocou aí, gostaríamos da sua avaliação, né? Uma é a entrada do Brasil na OCDE e outra, o visto sem reciprocidade. Quer dizer, o americano pode vir, mas o Brasil continua necessitando de visto. Sim, essa falta de reciprocidade é o motivo principal que a Câmara dos Deputados está pensando em revogar isso, porque foi uma coisa unilateral. E nós não sabemos se o brasileiro vai entrar sem visto na Austrália, Canadá e Japão também. Tanto a Austrália como o Canadá são países que tentam atrair imigrantes, e principalmente imigrantes com alguma formação técnica. Então facilita muito a ida de brasileiros que têm esse tipo de formação. Não é qualquer brasileiro, mas é um brasileiro que tem uma certa formação acadêmica e técnica que Canadá e Austrália precisam. Agora, professor, essa reação do Congresso brasileiro, o que isso significa para o Brasil? Brasileiro, o americano vai vir para o Brasil, como poderia vir para qualquer lugar do mundo. Agora, os países em desenvolvimento, eles têm a propensão de entrarem até ilegal para irem para esses paraísos e receber em dólar. Isso é uma realidade ou essa reciprocidade é fundamental para o Brasil, por exemplo? Seria fundamental. Tem um visto especial para empresários e gente do setor privado, que vai aos Estados Unidos a negócios 8, 10, 12 vezes por ano. Eles têm um negócio que chama Global Entry, em que a entrada deles via imigração americana é muito facilitada. Não é sem visto, eles têm um visto especial, né? Mas isso é só para um setor, do setor privado, né? Mas a reciprocidade é importante. Nos anos 90, Carlos Menem era presidente da Argentina e ele conseguiu que argentinos pudessem, com reciprocidade, entrar nos Estados Unidos sem visto. Mas isso durou pouco, talvez 3 ou 4 anos, e os Estados Unidos revogou isso, né? Então, a reciprocidade é extremamente importante. Mas isso faz parte da má relação que Bolsonaro tem com o Congresso. Ou vamos supor, ele não estabeleceu uma coalizão de partidos para poder aprovar as coisas no Congresso. Então, já teve algumas coisas, vamos supor, de bate-boca com Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, com Bolsonaro e gente do governo Bolsonaro. O que está salvando o governo Bolsonaro, vamos supor, paradoxalmente, são os generais que ele colocou no governo dele, que são generais muito inteligentes e gente moderada, que já pegaram a briga com o tal Olavo Carvalho. E o Brasil na OCDE? Como é que o senhor avalia?
Isso é importante porque o Brasil teria acesso a certas coisas e certos tratamentos que não tem atualmente, né? É como a China, por exemplo, ficou vários anos tentando entrar no OMC, né? Porque isso facilitaria muitas coisas para a China, né? No OCDE, Brasil como membro desse chamado Clube dos Ricos, que é importante lembrar que o OCDE convidou o Brasil para entrar sem nenhuma restrição, sem nenhuma verificação, acho que foi em 2007, e Lula recusou. Disse que não, nós não vamos entrar nesse clube de rico, não. Isso foi quando Celso Amorim era o chanceler, né? Então, isso facilita muitas coisas junto aos países, principalmente da Europa, né? Então, é um status desejado por Brasil e vários outros países em desenvolvimento. Que é um brasileiro que está dirigindo a OMC, né? Sim, exatamente. Pois é, e na avaliação dele, ele, até em entrevista aqui no Brasil, ele disse que esse ingresso do Brasil à OCDE é muito positivo e para o Brasil significa muito, é um bom avanço. Tem outro... Por que o Lula não aceitou e o Celso Amorim, na sua opinião? Era uma coisa ideológica, né? Ah. Porque o governo Lula tinha uma ideologia mais à esquerda, então achava que isso significaria que o Brasil se entregou, né, para os ricos, né? Mas a outra questão é que Trump ofereceu outra coisa para o Brasil, que era um status de associado à OTAN, né? Sim. Colômbia, nosso vizinho aqui na América do Sul, já tem esse status junto à OTAN também, né? Então, isso está sendo avaliado, como é que isso vai funcionar, né? Que não seria um membro pleno da OTAN, mas seria, vamos supor, um associado, né? Membro associado. Como no nosso Mercosul, nós temos países associados, como Bolívia, como Chile, mas não membros natos, como os quatro, né? E essa viagem a Israel, professor? Como? E essa viagem a Israel, como é que o senhor avalia? Bom, essa era uma promessa que Bolsonaro fez desde a campanha. Número 1, ele falou, eu vou visitar 3 países, Estados Unidos, Chile e Israel, né? E começou a falar mal da China, né? Que foi um erro grave, né? Gravíssimo, né? Agora, os chineses são muito inteligentes, ignoraram isso como blá, 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 né? São pragmáticos, né, professor? Pragmáticos. A China convidou Bolsonaro a visitar a China no segundo semestre, como o Japão também já convidou ele para visitar o Japão, né? Então, Bolsonaro veio também, durante a campanha, com uma promessa de seguir o Trump, de transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, né? Trump fez isso logo no início do seu governo, e o único país do mundo que seguiu isso foi Guatemala, né? Não sei porquê, né? Então, a Frente Ruralista chegou ao Bolsonaro e disse, toma cuidado com isso, porque nós temos um grande volume de exportações para o mundo árabe, de carne, carne de boi e também de frango. Então, os países árabes estão ameaçando cortar tudo com o Brasil se nós mudarmos a embaixada para Jerusalém. Aí o Frente Ruralista é um grande bloco no Congresso que apoia o Bolsonaro. Aí ele ouviu esse comentário da Frente Ruralista e deu um passo atrás. Falou, não, nós vamos estabelecer um escritório, escritório comercial em Jerusalém. Aí os jornalistas deram em cima, vai ter diplomata? E alguns na Itamaraty já responderam, não vai ter diplomata nessa representação comercial, vai ter outros funcionários brasileiros. Então aí ele conseguiu desagradar Israel e conseguiu desagradar a Palestina também. É uma extensão da embaixada, mas assim, é um escritório comercial. Comercial, né? Mas sem diplomatas. Porque essa questão de Jerusalém viola muito os acordos da ONU, né? De que é uma cidade dividida, em que os palestinos querem essa cidade para seu capital. E Israel considera que Jerusalém é seu capital também, embora tudo funcione em Tel Aviv. Né? Eles querem a parte oriental, né? Sim, exatamente. Mas a parte oriental já é ocupada por Israel, né? Então, se você vê o comércio internacional, o Brasil vende para Israel talvez 300 milhões de dólares de exportações. Mas para o Oriente Médio,
São talvez 10 ou 12 12 bilhões de dólares, né? Então você vai medir um com o outro, não dá, né? Então o governo Bolsonaro tem que ser mais pragmático e menos ideológico, deixar a ideologia para lá, e principalmente o presidente Bolsonaro tem que enquadrar seus 3 filhos, que falam muito bobagem e atrapalham muito o que o seu governo está tentando fazer, né? Outro problema do governo Bolsonaro é o guru, é o Olavo Carvalho, que tenta colocar seu dedo aqui dentro do nosso governo, aqui no Brasil, e indicar pessoas. Eu sou de uma universidade federal. Nosso ministério é o MEC, Ministério da Educação, que colocou esse colombiano como ministro lá, e vários olavistas lá dentro. E está dando muito briga e conflito dentro do MEC. E muitos programas e trabalhos do MEC estão parados, atrapalhados por causa dessa influência. Ele também colocou o dedo no Ministério das Relações Exteriores. E colocou um diplomata muito júnior, né, para ser chanceler. Então, esse chanceler, o tal de Ernesto Araújo, ele que começou essa coisa de que o partido nazista era um partido de esquerda. E Bolsonaro repetiu isso. Bolsonaro repetiu isso exatamente dentro do Memorial do Holocausto. Que se você quer desagradar Israel, você vai falar uma besteira dessa. Foi muito desagradável. E os israelenses foram muito, vamos supor, cortês e gentis de não aceitar esse tipo de coisa. Bolsonaro foi ao Chile, por exemplo, e falou bem de Pinochet. E a ditadura de Pinochet foi ótima para o Chile. O presidente do Chile disse que ele estava enganado. Quer dizer, você vai para um país e falar uma coisa dessa, tanto no Chile como no Israel, é falta de inteligência, eu acho. Conhecimento também. Inteligência e falta de uma comunicação oficial mais coordenada. E isso talvez tenha sido o problema mais evidente registrado nesses primeiros meses do governo, a falta de uma comunicação oficial que possa dizer o que é que o governo está pensando. Mas parece que já está havendo um freio de arrumação lá por dentro. Professor, nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar de um assunto que é hoje o principal da pauta no Brasil. O Congresso não fala outra coisa senão na reforma da Previdência. Nós já voltamos. Estamos recebendo hoje aqui no Direto de Brasília o professor e cientista político David Flecha. Professor, o presidente Bolsonaro disse ontem em Israel que o governo vai pegar pesado nessa questão da reforma da Previdência. Como é que isso traduz essa afirmação do presidente? Bom, com uma palavra, finalmente, né? Porque essa proposta é uma proposta de reforma da Previdência que começou no governo Temer, mas a proposta colocada por Paulo Guedes é mais pesada, é para economizar mais dinheiro e reduzir mais ainda a sangria do déficit da Previdência, né? Então isso está já na agenda desde o início de fevereiro, quando o Congresso começou a sua sessão. Mas muita gente criticou o Bolsonaro que ele não entrou de corpo e alma para apoiar isso. Deixou o Paulo Guedes na linha de frente, né? Então, supostamente agora, retornando de Israel, ele vai entrar em campo a favor disso. Mas ele tem que organizar melhor sua coalizão de partidos para governar. Qualquer presidente brasileiro tem que ter
uma coalizão no Congresso de pelo menos 70%, porque para aprovar PECs, você precisa de 60% nas duas casas. E você tem que ter uma margem de dúvida, né? Então, usualmente tenta com 13, 14 partidos para ter essa coalizão com uma maioria confiável, vamos supor. Então, as negociações com os partidos não foram concretizadas para organizar essa coalizão, né? A Joyce Hasselman, que está colocada como líder do governo no Congresso, ela já demonstrou bastante habilidade em articular essas coisas, né? Mas alguns outros líderes que o Bolsonaro colocou não têm essa mesma capacidade que ela tem. E ela é novata, ela está no seu primeiro mandato, mas ela tem bastante... Todos os líderes que foram nomeados, sim, todos de primeiro mandato? Primeiro mandato. Então, mas ela tem mais habilidade... Desenvoltura, jornalista. Ela é jornalista e tem mais habilidade em costurar essas coisas. Por enquanto, ela está se dando bem, né? Então, Bolsonaro vai ter que sentar e conversar com os líderes dos partidos. Como também ele vai ter que sentar e conversar com os embaixadores do mundo árabe e muçulmano, que já pediram uma sessão com ele e com o ministro das Relações Exteriores, para esclarecer o que foi decidido lá em Israel. Então, Bolsonaro, voltando, ele vai ter uma agenda bem cheia para negociar, tanto coisas domésticas como coisas de relações internacionais também, né? Mas a Previdência é uma coisa muito importante para o Brasil, não apenas para acabar com a sangria do déficit. O Brasil, para desenvolver, tem que ter investimentos em pelo menos 22% do PIB. Nós estamos dançando com os 15% ou 16%. Se você quer diminuir o desemprego e criar mais empregos, você tem que ter muito mais investimentos. Então, quando o Brasil fez o impeachment do Dilma, os investidores estrangeiros e nacionais falaram: muito bem, ficou livre daquela presidenta. Agora nós vamos esperar para ver o que o novo presidente, Michel Temer, vai fazer. E estão esperando até hoje, porque a senha para novos investimentos é a reforma da Previdência. Quando aprovar essa reforma, o Brasil vai receber muitos investimentos estrangeiros e também nacionais, com bastante tecnologia inovadora. E isso vai ser excelente para a economia brasileira, para nós voltarmos a ter um crescimento de 2%, 3%, 4% por ano, o que o Brasil mais precisa. Então, a reforma da Previdência é uma coisa chave para o Brasil em geral. Mas o Congresso pode levar também, conjuntamente, a questão do projeto anticrime do Moro, né? Sim, esse projeto anticrime do Moro, além de anticrime, é anticorrupção. Então, a Câmara dos Deputados e seu presidente, o Rodrigo Maia, já disse que não vai separar. Vai tramitar o anticrime e deixar o anticorrupção de lado. Por quê? Você tem 1/3 da Câmara dos Deputados que, se cair na primeira instância, vai para a cadeia. E tem acusações muito grandes. Então, esse é um problema muito sério. Se aprovar esse pacote anticrime e anticorrupção... Vai faltar gente para votar a Previdência? Vai faltar gente para votar outras reformas, né? E principalmente se cair o fórum de privilegiado, né? Que o Senado já aprovou. Sim. Mas a Câmara está arrastando o pé para não aprovar, né? Por essas razões, né? Então, tem muita gente achando que no dia 10 de abril vai ser o dia do Lula livre. Sim. Que o Supremo vai decidir de que eu não acredito, lhe dizer que eu sou cético com relação a isso. Eu também sou, porque parece que vai ter uma maioria para acabar com a segunda instância, alguém no Supremo, algum juiz, vai pedir visto. E pedindo visto não tem prazo para devolver. Nesse meio tempo... Como o Gilmar ficou 3 anos com o processo. Sim, exatamente. Mas nesse meio tempo, o Congresso vai revogar a PEC da Bengala. E aí 3 vão cair fora. E Bolsonaro vai poder nomear 3 juízes mais sensatos. Esperamos, né? Sim. E também o Congresso vai ter chance de aprovar e colocar, já no Código Penal, o negócio de prisão na segunda instância. Porque se esperar o trânsito julgado, última instância no Supremo, isso leva 20, 25 anos. Se o acusado... O Maluf levou 18. Se o acusado é rico, tem dinheiro e um bom advogado, vai enrolar até 20, 25 anos. Eu falo muito com meus jornalistas, você não lembra o caso
daquele grandão do Estadão, que Sim. matou a moça lá no Aras. Com Réu confesso. E tinha 20 ou 50 testemunhas, reconfessa. E os advogados conseguiram levar 11 anos para ele ir para a prisão. Por causa disso. Né? Então, nosso sistema judiciário precisa de grandes consertos. Porque em muitos aspectos do nosso sistema judiciário é brincadeira. Infelizmente. O senhor acha que essa questão, uma mudança, por exemplo, da prisão de segunda instância pode criar uma crise no Supremo? Além das crises que já existem, sim. Concordo. Isso já foi uma jurisprudência decidida pelo Supremo, se não me engano, em 2014, 2015. E já, acho que 2 vezes, o Supremo manteve isso. Né? Quer dizer, é um pouco frágil, porque não é uma lei, é uma decisão do Supremo. Então, nesse pacote anticrime e anticorrupção, o ministro Sérgio Moro está pedindo para essa questão da segunda instância entrar no Código Penal. Aí sim, aí teria muito mais peso. Né? Mas tem vários ministros no Supremo que querem eliminar a prisão na segunda instância. O primo do Collor, o Marco Aurélio Mello, fez um liminar liberando todo mundo, que teria liberado da prisão mais ou menos 100 mil. Isso teria aberto muito mais vaga nas prisões, né? Porque as prisões estão muito cheias. Né? Porém, Toffoli, o presidente do Supremo, recebeu um recado muito forte dos militares. Você tem que vetar isso. Então, ele como presidente do Supremo Tribunal, ele vetou isso. Né? Essa é outra questão, é de que os generais que estão no governo do Bolsonaro estão de olho no Supremo. Esse foi o primeiro caso, né, de olho assim. Né? Então, o Supremo está sob essa pressão, tanto do público em geral, como várias instâncias de organizações jurídicas, de advogados, de juízes, etc., mas também está sendo monitorado pelos esses generais. Né? Então, eu concordo com você, isso não vai ser aprovado. Não. E é incrível como isso parece contraditório, né? Novamente, os militares têm que ser poderes moderadores numa decisão possivelmente insana do Supremo em liberar essa quantidade de presos. Mas tem mais uma situação que envolve o Supremo que eu gostaria de saber da sua opinião. Essa investigação que o Supremo decidiu, através do Toffoli e do Alexandre de Moraes, de investigar as fake news, o pessoal que está ameaçando o Supremo. Como é que o senhor vê essa situação? Bom, de fato, tem algumas coisas de ameaças físicas, né, contra os ministros e suas famílias. Mas isso é muito pouco. O que você mais tem... Não é papel do Supremo isso não, né? Não. O mais frequente são críticas ao Supremo, críticas aos ministros, alguns ministros individuais, e críticas ao Supremo como uma instituição. Teve uma entrevista muito interessante do Luiz Roberto Barroso, que, do meu juízo, é um dos ministros do Supremo mais sensatos que nós temos, em que ele mesmo, membro do Supremo, traçou várias críticas ao Supremo brasileiro, por exemplo. Eu não sei se ele vai ser enquadrado ou não. Mas o problema é que nós temos, cada vez mais na sociedade civil, não ameaças, mas críticas ao Supremo, suas decisões e suas atitudes, principalmente liminares individuais, né? Que é uma coisa, um jabuticaba brasileiro, que o ministro de uma decisão monocrática. Monocrática, exatamente. Então, isso teria que ser mudado dentro do regimento do Supremo. Para você, pelo menos, vai ter uma decisão de turma A ou turma B, ou do pleno do Supremo, e não mais liminares individuais. Gilmar já soltou aquele rei dos ônibus lá no Rio, o Barato, já 2 ou 3 vezes. Né? O que é um pouco complicado, porque a esposa do Gilmar tem relações com a família desse cara no Rio. Então, de vez em quando, alguns ministros no Supremo se autodeclaram impedidos, sem explicar por quê. Eu não vou participar dessa decisão por fórum íntimo, eu não quero participar. Então, isso acontece de vez em quando no Supremo, mas no caso desse ministro, não. Uma coisa mais ética, né? Claro, uma conduta ética, né? O ministro das solturas.
Professor David. Cuidado se vai ser enquadrado. Não tem problema nenhum, só vai ser mais uma. Professor David, o senhor vê que ainda teríamos aí mais, no mínimo, 1 hora de programa para conversar. Então o convite já está feito para o senhor voltar novamente. Nosso tempo se esgotou, mas é uma alegria sempre, é uma satisfação e é um aprendizado para nós com a sua experiência aí, fazendo essas análises. Volte sempre. E talvez, quem sabe agora, com a novidade, nós em rede nacional, que daí o seu conhecimento vai chegar mais longe. É porque na semana que vem, dia 8, fazem 100 dias. Talvez eu volte com 200 dias. Vamos voltar antes, né, professor? E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até um próximo Direto de Brasília.